Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula Coringa para todas as diversas bancas que cobram língua portuguesa. Chama-se Predicação Verbal, o tema dessa nossa aula de hoje. É a parte de análise sintática que mais é cobrada em todos os certames e requer uma análise assim, muito cuidadosa por parte dos alunos. Então vamos aos nossos conteúdos dessa aula. Olha só, primeiro momento nós temos que entender o seguinte: a predicação diz respeito ao tipo de ligação que é estabelecida entre o verbo e seus complementos. Nesse sentido, os verbos se classificam em verbos intransitivos e verbos transitivos. Nós ainda temos os verbos de ligação, mas não está elencado aqui, verbo de ligação, por quê? Se o candidato entende bem o que são os verbos intransitivos e os verbos transitivos, automaticamente aquilo que não está nessa lista é verbo de ligação, tá? Então vamos entender o seguinte: primeiro que compreender o passo a passo é fundamental, porque é uma análise que vai crescendo em termos de dificuldade, tá? Olha, eu já disse em aulas anteriores a vocês que o in significa não. Então, o primeiro conceito que nós vamos entender é que transitar, que pode significar caminhar, nós vamos entender assim: estamos falando de sentido. Em algum momento o candidato vai chegar até o verbo e ele vai sentir necessidade de continuar a busca pelo sentido. Então isso é o verbo transitivo. São os verbos que precisam de complemento. Então vocês já vão fazer a leitura até o verbo, não se darão por satisfeitos e vão precisar continuar a leitura buscando outros significados. Então vamos lá, quando eu pego, olha, Ana comprou, tá vendo? Eu cheguei até o verbo comprar, não compreendi. Eu preciso transitar, eu preciso continuar a minha caminhada para compreender. Então por isso o verbo transitivo precisa de sentido, tá? Precisa ser completado. A mesma coisa com Ana necessita, eu não sei de quê, eu preciso saber para compreender. Olha a diferença, esse in, como eu já ia dizendo, significa não. Então aqui você tem um não transitivo. Você chega até o verbo com a sua leitura e já se dá por satisfeito. Por quê? Porque os verbos não necessitam de complemento. Não necessita que você continue caminhando, transitando, tá? Então, porque muita gente entende isso aqui de forma inversa. Então, não transitar é não caminho. Pode parar aqui, tá? Para vocês se recordarem. Vejam, Amanda saiu cedo. Eu posso até trazer uma informação adicional para você entender quando. Mas quando eu digo Amanda saiu, você já compreende. Amanda saiu. É diferente de Amanda comprou. E eu preciso saber o que Amanda comprou, tá? Nós corremos. A mesma coisa. Nós corremos, você já compreendeu. Então aqui nós temos verbos intransitivos e verbos transitivos. Agora observem. Nós precisamos analisar sobre os verbos transitivos alguns tópicos. O principal deles, tá? Nós já estamos aqui com dois exemplos bem elencados. Ele receberá um complemento. Estou falando dos transitivos. Nós vamos precisar continuar nossa jornada em busca do sentido. Este complemento sem preposição ou vai ser um complemento com preposição? São as duas coisas que nós precisamos entender. Como que eu vou saber se é um complemento sem preposição? Macetezinho que eu quero que vocês utilizem, eu sei que muitos aprenderam lá com o professor, precisa de quê? Sabe o quê? Então tem muita coisa assim. Eu vou utilizar sempre a palavrinha algo ou alguém, já pensando na regência verbal, que é uma matéria que eu vou explicar a vocês adiante e que é fundamental, tá? Então olha só, ele receberá um complemento sem preposição. Quando isso acontecer, nós vamos dizer que o verbo é transitivo, porque ele precisa de complemento, e ele é direto, porque nós não precisamos do intermédio de uma preposição. Então, olha aqui, Ana comprou um bolo. Observem que aqui eu tenho a palavrinha algo. Olha, então é o macete. Toda vez que vocês puderem associar um verbo a essa palavrinha, saibam que não precisou de preposição. É diferente de Ana necessita de um bolo. Vejam que Ana necessita de
algo, porque nem sempre os candidatos sabem as preposições que tem. Todas as palavrinhas que aparecerem antes desse algo serão preposição. Então já é um macete que facilita o entendimento de vocês. Então Ana comprou algo, verbo transitivo, porque quando eu leio comprou precisa de complemento. Se é algo que vai completar, é direto porque não pede preposição, ok? Ana necessita, o verbo é transitivo porque precisa de complemento. É indireto porque nós não vamos diretamente ao complemento, nós vamos ter o intermédio de uma preposição. As bancas muitas vezes colocam assim, o verbo intransitivo requer objeto direto. Primeiro ponto, verbo intransitivo não requer objeto nenhum, tá? Porque ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. E eu quero que vocês deixem claro na cabeça de vocês que objeto é complemento de verbo, tá? Então, obviamente, ele só vai aparecer para o verbo transitivo. Ele não vai completar algo que não precisa do complemento dele, tá? Então, vejam, o verbo transitivo, quando nós descobrirmos que o verbo é transitivo, nós vamos ter que pensar, é direto? Ou seja, não precisa de preposição, com aquela palavrinha algo. E aí nós vamos entender assim, ele vai ter um complemento e nós vamos denominar esse complemento de objeto direto. Como assim? Ele comprou flores. Vejam, sujeito, já acordei isso com vocês em aulas anteriores. Quem comprou? Ele, olha o nosso sujeito. Tá, comprou é um verbo que precisa de complemento. Precisa saber o que foi comprado. Então, é um verbo transitivo, tá? Ele comprou algo. Então, é um verbo transitivo direto. O que foi que ele comprou? Flores. Não é o complemento? Se é o complemento, eu já sei que é um objeto. É o complemento do verbo transitivo direto? Então, é um objeto direto. Beleza? Também vou pensar se esse verbo é transitivo indireto. Se ele pede uma preposição. Aí eu tenho aqui, se ele pede uma preposição, o complemento dele vai ser objeto indireto. Exemplo, ela gosta de flores. Então aqui eu já tenho sujeito ela, gosta, verbo transitivo porque pede complemento, mas é um transitivo indireto porque gosta de algo, tá? De que ela gosta? De flores. Olha o complemento. Esse complemento é um objeto porque é complemento de verbo, mas ele vem regido por uma preposição. Olha só, tem uma preposição aqui no início, então é um objeto indireto, beleza? E nós temos também os verbos que atendem às duas categorias. Nós temos verbos que precisam, neste caso, de dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Como assim? Olha, ele deu, sujeito aqui, quem foi que deu? Ele. Agora, quem dá algo a alguém. Toda vez que vocês encontrarem o algo, vocês vão encontrar o objeto direto, independente se vem logo após o verbo ou se vem ao final, tá? Porque esses termos, eles têm mobilidade dentro da frase. Então, deu algo. O que ele deu? O algo foi flores. Olha, então, aqui eu tenho um verbo transitivo, porque precisa de complemento, só que ele é direto, porque dá algo, e indireto. É o que nós chamamos de verbos bitransitivos, tá? Quando eu encontrar o algo, é meu objeto direto. Então, flores é o algo. A alguém. A quem foi que ele deu? A namorada. Aqui eu tenho o meu objeto indireto. Vejam que nós temos um A com acento grave. O que é esse A com acento grave? É o A que representa que aconteceu o fenômeno da crase. Nós temos aqui um artigo e uma preposição. Preposição fundamental no objeto indireto, tá? E aí tem um pequeno resumo que eu acho que deve constar muito nos cadernos de vocês para ver se ficou bem claro aí. O verbo intransitivo não precisa de complemento, o ind não, tá? Portanto, não terá objetos. O verbo transitivo precisa de complemento. Precisamos saber se é com ou sem preposição para classificarmos em verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. O objeto é o nome do complemento verbal. Pode ser objeto direto, complemento sem preposição, ou objeto indireto, complemento com preposição. Eu gosto sempre de falar com meus alunos duas coisas essenciais. Só existem duas coisas no mundo,
tá? Da língua portuguesa que se relacionam com o verbo. Ou será complemento desse verbo, tá? Ou será um adjunto adverbial. Então você encontrou uma palavra na frase. Essa palavra faz relação com o verbo, ou vai ser objeto, ou vai ser adjunto adverbial. Sempre, tá? Tatuem isso aí na perninha de vocês. Vamos ver como que a banca cobra? Eu tenho aqui uma questão da FGV que diz assim: em cada uma das alternativas abaixo está sublinhado um termo iniciado por preposição. Olha, um termo iniciado por preposição. Assinale a alternativa em que esse termo não é objeto indireto. Aí você fala, nossa, acabei de aprender que o objeto indireto vem acompanhado por preposição. E a banca vem cobrar o termo que não é objeto indireto e que tem preposição. Vejam só, análise reflexiva. Objeto indireto sempre tem preposição. Mas tudo que tem preposição é objeto indireto? Não. Para ser objeto indireto, ele precisa ser complemento de um verbo transitivo indireto. Não esqueçam disso, tá? Então vamos lá. O rapaz aludiu às histórias passadas, quando nossa bela Eugênia ainda era praticamente uma criança. Lembrando que nós queremos um que não seja objeto. Então, quem alude? Alude a algo. Então, olha, primeiro, aludiu é verbo transitivo, pede complemento. Aludiu a algo. Aí você fala verbo transitivo indireto. Então, aludiu aqui às histórias passadas. Isso é um objeto indireto. Nós queremos? Não. Nós queremos um que não seja, tá? Beleza. Quando voltei da Romênia, o Brasil todo assistia à novela da Globo. E aí eu vou colocar aqui já uma informação importantíssima que eu vou retomar em regência. Esse verbo assistir, ele tem uma regência múltipla, que vai depender do sentido que ele assume no contexto. Aqui no sentido de ver, ele perde a preposição a. Então muita gente diz assim, eu assisti o filme ontem. É uma inadequação gramatical, porque assistir no sentido de ver pede a preposição a. Então eu assisti ao filme ontem e não o filme ontem. Se for assistir à novela, vai ser com acento grave, porque vai juntar a preposição com a, vai gerar o fenômeno da crase. Então beleza. Quem assiste aqui no sentido de ver, assiste a algo. Verbo transitivo também, porque pede complemento. Indireto, porque pede preposição. A novela da Globo, olha, nós vamos ter então o nosso objeto indireto, tá? Não queremos. Quem disse a Joaquina que as batatas deveriam cozer-se devagar? Então, quem diz algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Quando eu encontrar o algo, é o meu objeto direto. Quando eu encontrar o a alguém, é o meu objeto indireto. Ele disse algo. O que ele disse? Que as batatas deveriam cozer-se devagar. Então, aqui nós temos a função de objeto direto. Ele disse a quem? A Joaquina, nosso objeto indireto. Queremos? Não queremos. Nós queremos um que não seja, tá? Com a aterrissagem, o aviador logo transmitiu ao público a melhor das impressões. Localizando o verbo, vocês estão observando? Sempre é o verbo, gente, estamos em análise sintática. Então, o verbo transmitir, olha só. Quem transmite, transmite algo a alguém, verbo bitransitivo. O que ele transmitiu? Antes vou colocar aqui para vocês, verbo transitivo direto e indireto. O que ele transmitiu? A melhor das impressões, tá? Objeto direto. A quem que ele transmitiu? Ao público, objeto indireto. Não queremos, tá? Então aí já chegamos, é a última mesmo. Mas vamos entender. Olha, quando vocês observarem, a lei é a mesma estrutura do objeto indireto. A com acento grave significa que houve a junção de uma preposição em um artigo e um substantivo aqui no núcleo. Você fala assim, nossa, é a estrutura de um objeto indireto. Mas para ser objeto indireto, precisa estar associado a um verbo. E aí vamos lá. Foi, olha só, primeiro foi, nem é verbo transitivo, é verbo de ligação. Ah, Iredi, mas você não aprofundou tanto nisso? Ok, tá? Observem aqui comigo. Ele foi fiel a algo. Essa palavra aqui, ó, quem é fiel a algo. Aí você fala, nossa, essa palavra pede. Mas eu pergunto a vocês, desde quando que fiel é verbo? Não é verbo. Fiel é uma característica. Tá vendo? Então aqui, olha, nós temos um adjetivo.
é o adjetivo que está pedindo o complemento. Então, nesse caso, nós vamos ter um complemento nominal e não um complemento verbal. Não é complemento de verbo. Então, isso aqui tem, olha bem lá o que diz. Em cada uma das alternativas está sublinhado um termo iniciado por preposição. É verdade. Mas esta letra E, o termo iniciado por preposição não é complemento de verbo, portanto, jamais vai ser objeto indireto. Beleza? Cai demais. Última questão desse nosso bloco. Quando repeti isso pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. Trecho lá do Machado de Assis, muito fantástico. Os verbos destacados são respectivamente. Então vejam, estão destacados aqui 3 verbos, na ordem que eles aparecem nós temos que classificá-los. É assim, a questão que nós vamos escolher tem que atender a isso. Quando repeti, olha só, li, repeti. Repeti o quê? Então é um verbo que pede complemento, é o verbo transitivo. Quem repete, repete algo, então é um verbo transitivo direto. Com isso eu já sei que eu vou manter a letra A letra B, vou jogar a letra C no lixo, vou jogar a letra D também no lixo e a letra E, já fico com A e B. Aí eu vou ao próximo. Pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou? Pensa em quê? Pede complemento. Então, verbo transitivo, tá? Só que quem pensa agora não pensa algo, pensa em algo, tanto que a preposição tá aqui. Então, já é um verbo transitivo indireto. E aí, eu já estou entre A e B. Vejam que o transitivo indireto já me permite jogar a letra B no lixo. Então, na segunda ocorrência, eu já tenho segurança para saber que é a letra A. Então, vamos aqui ao próximo. Em perigo que passou. Olha, o perigo passou. Não preciso de complemento. Aí eu já tenho um verbo que é intransitivo. Então, nosso gabarito, letra A, tá? Se você seguir o passo a passo, retomando a teoria, gente, muito tranquilo, tá? Questões de análise sintática requer uma técnica analítica, questão para o candidato fechar, obedecendo a técnica analítica orientada, tá? Fiquem comigo, vamos às nossas próximas aulas de análise sintática. Beijinhos!